Hoje eu resolvi vir contar para vocês os primeiros milagres que eu tive com Ho'oponopono. Lá em 2021, quando eu aprendi a técnica de Ho'oponopono, eu tinha sido demitida de um emprego onde eu gostava muito de trabalhar lá e eu não aceitava a demissão e eu estava entrando em depressão por ter sido demitida. Aí fui pro Google pesquisar algo que me fizesse esquecer aquilo, né? Seguir adiante e procurar novos empregos e não entrar ou sair da depressão, né? E apareceu então, entre algumas técnicas, apareceu o Ho'oponopono Bete Russo. E eu fui assistir alguns vídeos e de cara eu já gostei muito, né? A palavra me chamou muita atenção, a palavra Ho'oponopono me chamou muita atenção. Foi algo que tocou em mim mesmo, né? Eu tava realmente precisando daquela energia e essa energia me encontrou. Aí eu fui estudar mais sobre Ho'oponopono. Enquanto eu praticava as técnicas de Ho'oponopono, eu fui pesquisar mais sobre Ho'oponopono, de onde surgiu, como surgiu, se existem mais técnicas junto, se existem outras maneiras de serem praticadas. Eu fui estudar e entre elas eu aprendi também, eu conheci também a lei da atração, né? Assisti o filme O Segredo, entre outros filmes, né? E nesse meio tempo, enquanto eu praticava Ho'oponopono para mim, para minha família, para trabalho, o meu objetivo maior era voltar a trabalhar onde eu trabalhava antes, por eu não ter aceito a demissão. E em 3 meses eu fui chamada de volta para trabalhar no mesmo lugar onde eu tinha sido demitida. Eu voltei, todo mundo me recebeu muito bem, né? Porque lá era todo mundo tratado como da família, né? Então a gente era tão bem tratado lá dentro e eu gostava tanto de trabalhar lá que quando eu saí eu não aceitei. E tinha sido assim, durante toda a minha vida, um dos melhores empregos que eu já tive, sabe? Então eu tava muito apegada mesmo ao trabalho. E aí eu realmente voltei em 3 meses, mesmo praticando Ho'oponopono, tipo assim, mesmo sem acreditar muito que ia dar certo, eu voltei a trabalhar lá. Mas existem, né, as memórias que se manifestam e a gente não entende, no início a gente não entende direito o que que é. Por isso que eu fui estudar mais sobre a técnica. E memórias se apresentaram lá nesse trabalho quando eu voltei. E eu acabei que não fiquei mais lá. Eu entendi que o meu tempo lá tinha chegado ao fim e que eu realmente deveria sair. Então eu pedi para sair. Já bem mais calma, né? Eu pedi então demissão e saí de lá. Aí de lá eu fui trabalhar em mercado, trabalhei em 2 mercados, tentei, eu larguei currículo aqui e ali, né? E eu trabalhava então como atendente em um posto de combustível. E eu sempre gostei muito de atendimento ao público, de conversar e atender o cliente, eu sempre gostei muito disso. Aí eu fiquei um ano então tentando uma coisa aqui, uma coisa ali, fiz cursos de unha, eu sou costureira também, então aperfeiçoei a minha costura, aperfeiçoei meus bordados, os meus crochês, né? Mas ainda não tinha aquele fluxo grande que me desse uma renda boa, uma renda mensal boa, né? Aí então eu fui procurar um outro emprego na mesma área, mas em outro estabelecimento. Aí antes de eu ir procurar esse emprego, eu aprendi então a lei da atração, né? A visualizar. Nesse um ano eu aprendi, assisti o filme Segredo, eu estudei alguns livros, li alguns livros e fiz muitos workshops, né? E fui aprendendo sobre lei da atração, fui pesquisando mais a fundo o que que era, como que fazia, como que não fazia, né? E tal. E aí, em uma dessas aulas, eles falaram e aquilo me tocou, né? Que deveria colocar uma data. Se eu quisesse realizar alguma coisa importante para mim, eu deveria colocar uma data. E eu coloquei uma data. Nós até então nunca tínhamos viajado em família, eu, meu esposo e nossos filhos. Nós gostaríamos muito de ir num parque no Beto Carreiro, em Santa Catarina. E eu moro no Rio Grande do Sul, moro no interior do Rio Grande do Sul.
E então nós já tínhamos conhecido a praia, porque a minha irmã nos convidou para ir e foi assim um momento maravilhoso, né? Meu Deus, eu tinha o sonho, meu sonho era conhecer a praia, então já tinha conhecido a praia, mas nós nunca tinha viajado, nós em família, eu, meu esposo, nossos filhos, somente nós, para esse parque. E nós já tinha decidido que nós ia ir para esse parque. Então eu coloquei uma data, o dia 12 de fevereiro. Foi a data que eu coloquei para ir. Foi uma data, eu pensei uma data boa, né? Para nós ir. Se eu não me engano, acho que eu não lembro se foi antes, acredito que foi antes do carnaval, porque nós não queria pegar a mesma época do carnaval, porque é muito movimentado. É um feriado grande, então o pessoal sai muito, né, para esses lugares assim. E procurei pousada para nós irmos. E um detalhe, nós tinha carro, mas o nosso carro nós só podia andar com ele perto, nós não podia ir com ele para longe porque era um carro mais velhinho, mais antigo, então nós não podia sair com esse carro para longe. E aí nós também não tinha dinheiro para viajar, mas nós já tinha estipulado, eu já tinha estipulado uma data que era no dia 12 de fevereiro. Aí eu levei currículo em um certo lugar e esse lugar me chamou. E antes desse certo estabelecimento me chamar, essa empresa me chamar, eu fiz a técnica 33 vezes 3, que é uma técnica onde você escreve 33 vezes durante 3 dias algo que você deseja manifestar e você escreve no momento presente. Por exemplo, hoje eu estou feliz e grata porque conquistei tal coisa. No meu caso, como eu trabalhava nessa empresa e o meu chefe lá era uma pessoa muito boa, os colegas eram pessoas muito legais, né? Então eu quis manifestar um emprego assim. Então eu coloquei assim: hoje eu sou feliz e grata porque eu tenho um emprego aonde o meu salário é tantos reais, os meus colegas são assim, 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 e o meu chefe é assim, assim, assim. Eu descrevi o meu chefe, eu descrevi o meu trabalho, eu descrevi ali nessa intenção os meus colegas, né? E levei o meu currículo lá, mas eu não sabia que seria lá que eu iria encontrar tudo isso. Então, eu comecei a trabalhar lá no dia 28 de fevereiro e eu já tinha uma viagem estipulada na minha mente no dia 12 de fevereiro. Comecei no dia 28 de novembro a trabalhar lá e no dia 12 de fevereiro eu já tinha estipulado uma data para viagem, sem dinheiro, sem carro e começando em um novo emprego. Mas eu não desisti, eu me coloquei à prova. Fazia Ho'oponopono todos os dias, visualizava, procurava pousada para ficar. Nós, eu, meu esposo, nossos filhos, procurava as praias que nós iria visitar. Fui no site do Beto Carreiro e fui ver os pacotes para entrada lá, né? Os combos, ou se era um dia só, ou se era 2 dias, os brinquedos que nós iríamos, né? As minhas filhas iriam, qual idade que elas poderiam ir em tal brinquedo, qual o tamanho que elas tinham que ter para ir em tal emprego. Então eu fui manifestando assim e fazendo Ho'oponopono para minha viagem abençoada, né? Que desse tudo certo para minha viagem. Então eu comecei a trabalhar no dia 28 de novembro. Aí, aí passou ali, final de ano, né? Natal, Ano Novo, eu trabalhando e continuei com o Ho'oponopono, com as visualizações, continuei procurando pousada, continuei fazendo tudo normal. A minha viagem estava programada. Aí, quando foi em janeiro, o meu esposo pediu para mim fazer um depósito na conta dele e eu abri então o aplicativo do banco dele ali e fui fazer fiz o depósito e daí eu apertei assim, estava escrito assim crédito. Eu apertei ali e daí eu disse assim, amor do céu, tu nem sabe que tu tem tantos R$ 1.000 aqui disponível se tu quiser financiar um carro. E daí tu tem mais tantos R$ 1.000 disponível se tu quiser pegar um cartão de crédito. E
Pensa na nossa alegria, pensa. Então a gente ficou muito feliz, porque no mesmo momento meu marido, ele não sabia nem o que fazia, né? Se ele ia lá e olhava se era verdade ou se ele procurava um carro para comprar. Isso foi de meio-dia. No mesmo dia ele entrou ali, foi procurar um carro e achou um carro assim, ó, e deu tudo certo. Aquele carro era para ser nosso, ele é nosso, ele é maravilhoso, é uma caminhonete maravilhosa, assim, ó, confortável, nos leva assim, ó, a gente já foi viajar umas 5, 6 vezes já com ela, porque ela é fantástica. Aí então, comprou o carro e ele conseguiu o emprego, um trabalho, ele é autônomo, então ele conseguiu um trabalho ali que abriu assim as portas de uma maneira que nós conseguimos o dinheiro da viagem. E eu cheguei pro meu chefe e disse assim, eu sei que eu comecei a trabalhar agora em novembro, mas nós já tinha uma viagem programada para o dia 12 de fevereiro. Daí eu vim ver se tu me consegue, então uns 4 dias para mim já tá bom, já tá excelente, né? Daí ele disse, claro, consigo sim. Ele disse, consigo sim. Então, aí foi mais um milagre do Ho'oponopono, que nós fomos para nossa primeira viagem, nós fomos para Penha, em Santa Catarina. Nós ficamos lá 5 dias e fomos no Beto Carreiro, passeamos por toda a Penha, fomos em Balneário Pissarras lá também, passeamos e a gente veio de lá assim, ó, realizados, completamente realizados dessa nossa viagem em família. E desde então os milagres não pararam mais. Mas esses foram então os primeiros milagres dentre tantos outros milagres assim, ó, que parecem simples, como um dia nós fomos passear na casa de um tio, uns tios nossos aqui pertinho até, e daí nós chegamos lá, as meninas não tinham, as netinhas dos meus tios não estavam lá para elas brincar, e elas quiseram ir para dentro do carro, elas foram para dentro do carro, pegaram o celular, foram para dentro do carro, e daí quando elas saíram do carro, elas deixaram a chave em cima do banco, e o carro se chaveou, e as janelas estavam, os vidros todos erguidos, e nós não ia conseguir entrar dentro do carro. E daí o meu marido ficou apavorado, era um domingo, cidade pequena, não tinha ninguém para atender nós, ninguém nem atendia o telefone. E eu comecei ao redor do carro, né? Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, lá ao redor do carro. E o meu marido tentando de todas as formas, forçava a porta e não dava. Ele disse assim, eu vou tentar abrir o capô, daí eu vou desligar a bateria, de repente assim as portas se abrem, mas também não conseguia abrir o capô. Aí, e eu, né, fazendo Ho'oponopono ali ao redor do carro, eu botava a mão no carro e fazia Ho'oponopono em pensamento, né, e todo mundo apavorado, e eu fazendo Ho'oponopono. As meninas já estavam até chorando já com medo que a gente fosse brigar, né, mas a gente não brigou, porque isso é algo que acontece, são crianças, né. E aí o meu marido colocou a mão, assim, no vidro, assim, da porta, assim, do carro, e o vidro desceu. E daí ele conseguiu pegar a chave que estava em cima do banco e nós abrimos o carro e deu tudo certo, sabe? Então, assim, às vezes a gente faz Ho'oponopono e parece que não vai dar certo, mas saiba que está dando certo sim, porque mesmo que você não especifique no seu Ho'oponopono o que você quer, como eu ao redor do carro aqui fazendo Ho'oponopono, Deus sabia qual era a minha necessidade ali no momento, Deus sabia qual era a minha intenção, para que eu estava fazendo Ho'oponopono naquele momento. E eu me conectei com Deus e Ele comigo, e Ele abriu o vidro do carro, Ele simplesmente desceu assim ao vidro, e o meu esposo pegou a chave que estava em cima do banco. Então, por isso que eu digo para ti, não desista, faça Ho'oponopono, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que não está acontecendo nada, eu posso te confirmar com toda certeza que está acontecendo sim, porque Deus trabalha no silêncio. Quando tu pensa que não está acontecendo sim. E uma coisa eu vou te falar, Ho'oponopono é igual a uma oração, como diz na Bíblia, orai e vigiai. Então você pratica o seu Ho'oponopono e fica se policiando. Não fique maldizendo as coisas, reclamando das coisas, falando que tu não tem dinheiro, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, não. Agradeça como se você tivesse, que a bênção vai descer.
vai descer, tudo vai dar certo para ti, assim como tudo está dando certo para mim. E eu estudei muito e continuo estudando, e é algo que eu jamais vou parar de estudar sobre Ho'oponopono, sobre essas técnicas maravilhosas que têm me curado, que têm curado a minha família, que têm nos libertado de muitas coisas e têm nos dado grandes bênçãos. E eu quero te falar uma coisa assim, ó, que eu pensei em fazer e eu acho que é o certo, porque quando eu comecei, eu não tinha ajuda, vamos dizer assim, eu não podia perguntar para ninguém, porque se eu fosse perguntar alguma coisa, todos os cursos que eu fiz, né, eram cursos bem caros e a maioria não tinha nem suporte para te tirar alguma dúvida. Então eu fui para livros, eu pesquisei, eu fui a fundo pesquisar tudo o que eu sei hoje, o que eu estou aprendendo ainda, né? Como eu falei, eu jamais vou parar de aprender porque é uma técnica que mexeu muito comigo, que mexe comigo e que realmente funciona. Se você praticar, funciona. E então eu quero te falar uma coisa que eu senti no meu coração de fazer. Se tu sentir no teu coração também que você queira entrar em contato comigo e pedir uma oração específica para aquilo que tu tá precisando, para aquilo que tu tá passando, eu quero te falar que eu vou conseguir essa oração para você. Eu vou fazer uma oração para você exatamente para aquilo que você quer, tá? Eu vou deixar aqui embaixo então o meu Insta e você entra em contato comigo, que eu vou fornecer então essa oração. Vou fazer um grupo no Telegram, onde eu vou postar todos os dias ali mantras diários, orações diárias, tá? E daí eu vou mandar o link pelo direct ali no meu Instagram. E então, se você sentir no teu coração que você precisa de uma ajuda, que você precisa conversar, que você precisa falar sobre algo que está acontecendo na tua vida, pode me procurar, porque eu vou estar disposta ali a atender ali, tá? Vou te passar provavelmente meu WhatsApp também ali no direct para que você converse comigo, me explique aquilo que você está precisando e eu vou fazer então essa oração personalizada para você, com uma explicação, com a oração, com mantra, tá? E mais algumas técnicas então que eu também uso, que é Access, né? E mais algumas outras técnicas que eu uso também para viver então em conexão com o eu sou, em conexão com a minha essência, em conexão com Deus. Eu vou te ensinar então, eu vou te ajudar então, tá? E lógico que eu vou cobrar, mas vai ser um valor simbólico de R$19,90, tá? Só para não dizer que eu tô realmente dando algo, né? Porque todos os cursos que a gente vai fazer hoje em dia, as pessoas pedem um dinheirão, né? Então eu não vou fazer curso, eu vou então te explicar o porquê, qual é a tua crença, o porquê que você está vivenciando isso e como que você faz então para curar essas memórias, tá? Então assim, se você sentir no coração, você pode me chamar ali no Insta, no direct, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo a descrição e logo após então a gente conversa e se você aceitar então eu vou estar disponibilizando essa oração para você, especialmente para você, tá bom? Beijinho, fique com Deus.